Palavra hoje para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, naquela mesma unção, né? Na palavra da verdade, em nome de Jesus. Pai, Senhor, para os irmãos, amém? Amém. Abra comigo, querido, a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Primeira carta de Pedro, está lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 2, a partir do versículo 18. Estou muito contente hoje por estar aqui novamente com os irmãos. A minha família em peso aí. 1 Pedro, querido, capítulo 2, versículo 18. Sem pressa, eu quero que todos achem que hoje eu tenho um convite diferente a fazer aos irmãos. O tema da mensagem dessa noite é um convite ao sofrimento. Você vai entender. Amém? Todos acharam? Amém. Podemos ler? Então, 1 Pedro 2, versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, e não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Que Deus nos abençoe ao lermos a sua palavra, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por este culto, Senhor, pelos louvores entoados, pela vida de cada um que está aqui neste templo, Senhor, porque viemos buscar a tua face, Senhor. Viemos aqui porque reconhecemos que precisamos de ti, Senhor, porque sem ti nada somos, nada podemos. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Porque se não for a tua graça sobre nós, se não for as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, onde estaríamos, Senhor? Se não fosse tu que estivesse ao nosso lado, Senhor. Por isso fala o coração de cada um nesta noite, Senhor. Porque eu nada posso passar para essas pessoas, Senhor. Palavra nenhuma pode trazer nada, porque a letra por si só ela mata, Senhor. Mas é o teu Espírito Santo que vivifica, que traz vida, que opera. Em ti está o querer e o efetuar, por isso efetua nos corações nesta noite. Que a tua palavra, penetrante mais do que espada de dois gumes, Senhor. Que a tua palavra que divide a alma do Espírito entre nos nossos corações nessa noite e faça morada, Senhor. Que a tua palavra possa mudar as nossas vidas nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O 21, querido. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Qual as pisadas de Cristo que devemos seguir? O sofrimento. E pensando nesse texto agora de tarde em casa, antes de vir para a igreja, eu lembrei e achei até engraçado, não vamos citar nome, mas tem algumas igrejas que fazem um convite, né? Venha para cá e pare de sofrer. Você que está com problema na sua vida, isso e aquilo, venha que você irá parar de sofrer. Pois eu quero fazer um convite oposto para você nessa noite. Venha e comece a sofrer. Porque foi para isto que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sofrer por aquele
que sofreu em nosso lugar. Porque todos nós vamos sofrer nesse mundo, querido. O pecado entrou, o pecado destruiu, o pecado arrebentou com o plano de Deus. Ah, Deus não fez o homem para sofrer, não fez, mas quando Adão desobedeceu a voz de Deus e deu o comando do mundo para Satanás, o sofrimento entrou. E todos os homens que passam por esta vida sofrem. Quer sejam ricos, pobres, poderosos ou sem poder algum, famosos ou desconhecidos, todos sofrerão, todos sofrem. E Pedro faz uma analogia interessante que eu quero que você entenda. O 20, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Há muitos que estão na igreja sofrendo e passam anos sofrendo, mas não por amor a Deus, mas unicamente pelos seus atos e pelas suas escolhas. Então eu te pergunto nessa noite, se você vai sofrer, você quer sofrer por causa dos seus erros? Ou você quer sofrer por amor a Deus, que é justo e fiel para te recompensar? Porque para isto foste chamados, pois que Cristo também sofreu, o Filho de Deus. Aquele que não merecia, o único que não se achou pecado nele, não se achou dolo, não houve engano. Ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem para sofrer em nosso lugar. Para quê? Para que vivêssemos no pecado, porque ele sofreu, como muitos tentam pregar hoje. Eu acho lindo, e a maior prova de que o Evangelho é verdade, que assim como Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo, e as astúcias de Satanás são as mesmas. Judas escreveu o Evangelho, que está lá antes do Apocalipse, combatendo os falsos mestres, que entraram nas igrejas dizendo, olha, Cristo sofreu, por isso vocês não precisam mais sofrer. Vocês podem fazer tudo o que quiserem, porque Jesus vai perdoar vocês. E não é diferente do Evangelho que ouvimos hoje. Olha só, Cristo sofreu tudo o que tinha que sofrer no seu lugar, para que você tenha uma vida confortável, que você conquiste tudo aquilo que você quiser, porque você é filho de Deus e ele já sofreu tudo. Não! Ele sofreu por nós, sem nós merecermos, para que nós possamos ir e sofrer assim como ele sofreu. É esse o Evangelho que Cristo trouxe à terra. E tudo que passa disso, que seja anátema, como disse o apóstolo Paulo. Qualquer que quiser trazer um Evangelho que não fale de sofrimento, que não fale o que Mateus 16 diz, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer Evangelho de facilidade não é Evangelho. É seita. É mais um acordo com o diabo do que um verdadeiro Evangelho. Nós fomos chamados para o sofrimento. Nós fomos chamados para sofrer. Mateus 5, versículo 11. Porque se sois injuriados, perseguidos, com mentiras e calúnias, alegrai-vos, porque vosso é o reino dos céus. Porque assim fizeram os profetas que vieram antes de vós. Aleluia. E em Lucas, Jesus vai continuar dizendo, mas ai de vós, que sois exaltados, louvados pelos homens, porque assim fizeram os falsos profetas. Irmão, nós não estamos nessa terra para ter uma vida de facilidades. Nós não estamos aqui para construir impérios. Irmãos, não transforme o Evangelho precioso e santo de Cristo Jesus numa coisa mesquinha e miserável. Não transforme o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício que livrou eu e você da condenação eterna, porque nós merecíamos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos se afastaram, não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer. E a nós estava reservado o inferno, e Deus enviou o seu Filho amado para sofrer na cruz. Aleluia. Não um sacrifício humano, querido. Você acha que o sacrifício de Cristo Jesus foi o quê? Foi apenas um sacrifício físico? Como muitos tentam, já viu os filmes da Paixão de Cristo, da vida de Cristo, que eles mostram o sofrimento de Cristo, tomando as chicotadas, sendo crucificado? Irmãos, quem dera que a dor de Cristo fosse só uma dor física. Mas como diz Isaías, aprove a Deus moê-lo pelas nossas iniquidades. A ira de um Deus santo e justo foi derramada em Cristo Jesus na cruz.
Ele carregou a ira de Deus em meu e em seu lugar. Para quê? Para construirmos impérios humanos? Não. Para termos riquezas, fama, termos um nome conhecido na face da terra? Não. Mas para que abríssemos mão da nossa própria vida por aquele que abre mão de tudo. Glória a Deus. Verdade. Porque, como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e não vivem mais em si, mas vivem para aquele que morreu por eles. Aquele que quiser perder a sua vida, disse Jesus, achá-la-á. O Evangelho não veio realizar todos os teus sonhos, querido. Isso não é Evangelho. O Evangelho não veio trazer o egocentrismo. Cristo é o centro de tudo, não somos nós. Amém. Não faça do Evangelho um egocentrismo onde você é o centro e Deus tem que girar em torno de você. Não, você gira em torno de Deus. Glória a Deus. Que é 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faze tudo para a glória de Deus. Amém. Uma vida onde Cristo é exaltado. Uma vida como de João Batista, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Não tente fazer seu nome às custas de Cristo, porque isso é trazer maldição sobre si. Não tente usar o Evangelho para conquistar objetivos pessoais e mesquinhos. Chega de usar o sangue de Cristo Jesus para trazer benefícios próprios. Que o sangue de Cristo Jesus foi derramado para nos salvar do inferno e da ira vindoura. Aleluia. Daquele como os judeus conheciam como o grande dia do Senhor. Não se esqueçam disso, haverá o grande dia do Senhor, onde todos serão julgados pelos seus atos e pelas suas obras, e não pelas suas classes e nomes. Sofra pelo Evangelho. Um Evangelho que não traz sofrimento, que não traz renúncia, que não traz dor, que não traz abrir mão de coisas que nós tanto amamos, não é evangélico. Então estamos nos enganando. Estamos perdendo o nosso tempo na igreja. O Evangelho veio trazer dor, veio trazer sofrimento, veio trazer angústia. Que nem todos os homens que estiveram na Bíblia que foram homens de Deus foram homens ricos. Davi foi um homem rico, José prosperou, mas outros não. Nem todos os homens tiveram seus nomes conhecidos. Mas uma coisa que me chama a atenção, que teve como característica, eu falei na última pregação aqui, se você ler a Bíblia e procurar algo em comum em todos os homens de Deus, todos eles sofreram por causa do Evangelho. Todos. Me diga um homem na Bíblia que não sofreu. Não existe. Agora eu te digo aqui um monte de homens que nunca receberam recompensa nessa vida. João Batista é um que nós já falamos aqui, lembra? Do fim de João Batista? Preso e depois degolado no cárcere. Por quê? Porque contrariou o interesse do rei Herodes, quando disse, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E foi para a cadeia. E morreu lá. Não foi resgatado de lá, Deus não tirou ele de lá, Deus não fez o nome dele famoso. Quem viu João na prova e não o ajudou, não se arrependeu depois, porque João morreu lá. É muito fácil sofrer esperando recompensas, querido. Até os ímpios querem. Se você disser para os ímpios, venham sofrer que depois Deus vai dar tudo que vocês quiserem, todos virão. Porque isso é fácil. Agora sofrer, esperando uma recompensa que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, isso é só para aqueles que foram escolhidos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia. Porque nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporárias e passageiras, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Glória a Deus. Viva atrás daquilo que você não pode ver, querido.
Porque nesse mundo tudo vai ser destruído pelo quê? Pelo fogo, disse o apóstolo Pedro. Pedro não disse isso? Que tudo que conhecemos será destruído pelo fogo? Não faça dessa vida o seu principal objetivo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Viva pelo reino de Deus. Não faça do seu casamento o centro da sua vida. Não faça de um futuro profissional o centro da sua vida. Não faça de uma faculdade o centro da sua vida. Mas faça Cristo Jesus o centro da sua vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! A nossa vida é dele, por ele e para ele. Ele não nos salvou, nos resgatou do império das trevas e disse: agora façam o que quiser. Ele nos tirou do império das trevas para que vivêssemos para ele. E se o evangelho na tua vida não tem te trago renúncias, não tem te trago inimizades, é hora de você repensar o evangelho que você está vivendo. Porque todos os homens de Deus sofreram e abriram mão de coisas pelo reino de Deus. Todos. Todos viveram uma vida de sofrimento, de luta. A sogra está ficando com frio. Tá bom, eu que engordei mesmo, mas sinto mais calor. Sofram pelo reino de Deus, querido. Todos sofreram. É impressionante como nós temos sido contaminados por um falso evangelho que diz que tudo que você sofrer, Deus vai te dar em dobro. Que você tem que sofrer porque Deus vai te exaltar, que Deus vai te dar riquezas, carro. Que Deus vai te pegar lá do fundo da igreja e vai fazer o teu nome conhecido na face da terra. Não queira ser conhecido entre homens, queira ser conhecido diante de Deus. Aleluia! Seja como Davi, querido. Porque enquanto Saul era rei exaltado por todos, Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Lembra? Samuel. Jessé, me traz todos os seus filhos, porque um deles é rei. Cadê Davi? Onde é que Davi estava? No campo, cuidando das ovelhas. Ninguém se lembrou de chamar Davi. Lembra lá da história? Que Samuel olhou todos os filhos e disse: não é nenhum deles, não tem mais nenhum. Ah, tem Davi, o menor, que está cuidando das ovelhas. Samuel diz: não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. Porque Davi não estava preocupado em ser conhecido por homens, mas Davi estava preocupado em ser conhecido de Deus e adorar a Deus. Aleluia. Não queira ser conhecido por homens, não queira ter boa fama entre os homens, não queira ter amizade com homens. Quando Deus for tudo na sua vida, você não precisará de mais nada quando Ele for o centro das nossas vidas. Não precisaremos de conhecidos, não precisaremos de amigos para conquistar nada, porque com Cristo no nosso barco vai tudo bem. Não pela ausência de tempestades, porque Cristo no barco a tempestade estava lá, mas pela ausência do naufrágio, quando Cristo estiver no barco. O Evangelho não veio trazer uma vida de facilidade. Tire isso da sua cabeça, porque isso não é real. Aprenda uma coisa que eu estava pensando ontem. Todas as ideias que tentaram revolucionar o mundo e que foram utopias, fracassaram. O iluminismo e a revolução de Karl Marx fracassou, porque era uma utopia. Você aprende isso em história. O socialismo fracassou, porque virou uma utopia. O Evangelho de Cristo está há 2000 anos e nunca irá fracassar, porque não é uma utopia. Aleluia! Sofrer por amor ao Evangelho não é uma utopia. Viver uma vida de renúncias não é impossível. Abrir mão dos prazeres da carne não é algo inatingível. Para aqueles que perseveram em Cristo Jesus, tudo é possível naquele que nos fortalece. Tudo, querido. O Evangelho não é uma utopia. Muitos vivem no pecado e se entregaram ao pecado porque caíram nesse engano.
O Evangelho é uma utopia. O Evangelho não é, querido. Há falhas. Não acho que você vai sair daqui nessa noite e nunca mais vai pecar, porque você vai. Não estou querendo dizer que você, para ser servo de Deus, você nunca mais poderá cometer um erro, que você não vai pecar, que você não vai cair. Mas que ainda que você caia, 7 vezes o Senhor te levantará, mas não desvie do alvo. Aleluia. Porque uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo em Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação. Bom seria se saíssemos daqui e nunca mais pecássemos. Mas temos fraquezas, temos tentações, enfrentamos. Não porque Cristo nos tenta, porque ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado, porque ele não pratica o mal e não pode tentar a ninguém. Mas por causa da sua carne corruptível. A grande promessa ainda não se cumpriu. A sua carne corruptível ainda não virou incorruptível. Você ainda tem uma carne corruptível e mortal. Mas então qual é a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve? Porque o que serve luta com todas as suas forças. E ainda que caia, ele permanece diante de Deus. Que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas avançam para a justiça. Aleluia. Quero dizer que não haverá falhas, mas que eu quero dizer que você entenda isso. Porque nem todos que conhecem a verdade praticam a verdade, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2. Mas todos os que praticam a verdade ouviram a verdade. O fato de você conhecer o caminho não significa que você andará no caminho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naquele em quem nada ouvir? Pelo menos a parte que está sendo feita nessa noite. Você está conhecendo o verdadeiro caminho. Um caminho onde Jesus advertiu: a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos os que entram por ela. Porque, porém, como é largo a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos entram por ela. Escolhei, pois, o caminho mais difícil. Palavras do nosso Senhor e Salvador. O Evangelho é difícil. Porque de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado por esforço. E pela violência, eu acho lindo esse termo de Jesus, e pela violência se apoderam dele. É com violência, é com luta que se entra no reino dos céus. Não é com uma facilidade que é ensinada. Não é com levantar as suas mãos e dizer eu aceito Jesus e tomar um banho, um batistério e achar que uma vez salvo, salvo para sempre. Não! São todos os dias lutas travadas. Todos os dias ciladas preparadas para nos afastar do reino dos céus. Mas porém todos os dias a boa e poderosa mão do Senhor é sobre todos aqueles que o temem e o buscam para os guardar e os livrar. Aleluia. Porém a sua força e a sua ira contra todos aqueles que o abandonam. Não abandone a Deus, querido. Não abandone a Deus. Porque senão a força e a ira dele virá contra você. Porque as ciladas do diabo, temos um Deus para nos livrar dela. Agora, quanto à ira de Deus, quem poderá nos livrar dela? Agindo eu, quem impedirá? Quem lutou contra o meu braço e prevaleceu? Sofra pelo reino dos céus. Não seja como muitos estúpidos e tolos que sofrem por coisas que não há sentido algum. Não dê a sua vida por um Estado que não está nem aí para você. Não morra em guerras feitas por dinheiro, achando assim que você está dando a vida pelo seu país, porque o seu país não está nem aí para você. Não morra por ideais estúpidos. Como muitos morreram, não é crítica. É até bonita a causa, como na ditadura. Muitos morreram, mas e daí? O que adiantou? Ficaram vivos para ver? Morreu e a causa morreu com eles. Lute pelo reino de Deus, porque a recompensa é eterna. Viva para a eternidade.
Muitos sofrem 5, 10 anos para se formar numa faculdade e o quê? Garantir alguns anos de emprego? E depois morre e tudo fica aí. Você não pode sofrer algumas décadas para garantir tesouro no reino dos céus? Como Jesus nos ensinou, juntar as riquezas no reino dos céus, porque lá a traça não corrói, o ladrão não rouba. Para que dedicar anos da sua vida para comprar algo e vir um homem com uma arma e levar e cadê? Todo o suor levado fora. No reino dos céus os ladrões não herdarão e não roubarão a nossa herança. No reino dos céus não haverá morte, não haverá doença, não haverá lágrimas para escorrerem do nosso rosto. Viva a sua vida por uma causa que vale a pena. Se sofrer por Cristo não vale a pena, pelo que sofreremos? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se conhecendo isso daqui, nós abandonarmos, qual será o destino das nossas vidas? Acharemos algum destino melhor do que esse? Acharemos alguma causa mais importante que consuma todos os nossos anos? E quando chegarmos naquele tempo que Eclesiastes dizem que diremos, não tenho mais contentamento nesses anos? E quando chegar a época em que a morte me será a melhor coisa, e pensarmos em tudo que fizermos em vida, será que veremos que aquilo que dedicamos o nosso tempo valeu a pena? Ou que no final, vaidade por vaidade, tudo é vaidade? Quando envelhecermos e olharmos para o nosso passado, teremos orgulho ou diremos, eu fui um tolo, eu joguei o melhor dos meus dias fora? Viva na presença de Deus, porque é o melhor lugar para se viver. Abra mão de prazeres momentâneos, porque passam, atrás de uma recompensa eterna. Em nome de Jesus. Vinde e começai a sofrer em nome de Jesus. Venha e sofra pelo reino de Deus. Sofra por Cristo Jesus, porque vale a pena. Ezequiel, capítulo 21. Uma palavra dura, mas verdadeira, dita pelo nosso Deus. Ezequiel 20, versículo 39. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva a cada um de seus ídolos, pois que a mim não quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Dura essa palavra? Mas foi Deus que disse. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide e sirva a cada um os seus ídolos, pois que a mim não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Se você não concorda com isso, se você acha que o Evangelho não veio trazer sofrimento, se você quer uma vida de conforto e de coisas boas, vá e sirva os seus ídolos. O dinheiro é o seu ídolo, vá atrás dele. E faça como 1 Timóteo capítulo 6, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nesta cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vá! Que é o retrato das igrejas do Brasil. Pessoas passando por cima de tudo e de todos, pela ganância do dinheiro. Vá! Se o teu ídolo é o sexo, vá! Se é o poder, vá, mas não profane mais a casa do Senhor. Deus está cansado de pessoas que se dizem crentes e blasfemam do nome dele e são motivos de vergonha para o reino de Deus.
Deus se cansou de Israel, porque invocavam o nome do Senhor, mas serviam aos seus ídolos. Se você não quer viver uma vida em prol do reino de Deus, então vá, mas não blasfeme mais do nome do Senhor. Porque como diz o apóstolo Pedro, melhor teria não conhecessem a verdade do que conhecendo, se desviando dela. Se você não concorda, se você acha que a vida é curta e passageira, como a mídia tenta jogar isso na nossa cabeça, que a vida passa, que você tem que curtir e fazer o que está na cabeça é legal, vá. Mas não profane mais o nome do Senhor. Deus não está preocupado com quantidade. Jesus não veio trazer multidões. Jesus veio trazer pessoas que têm compromisso com o reino dos céus. Porque quando ele começou a pregar a verdade, e os discípulos, muitos discípulos começaram a se escandalizar e abandonar, os discípulos se desesperaram e disseram: Senhor, dura esse discurso, quem pode suportar? As pessoas estão indo embora. E Jesus disse: vocês também não querem se retirar? Jesus não tem a cabeça e mentalidade dos pastores do século XXI, que estão mais preocupados em encher a igreja do que ganhar almas para o reino dos céus. E que para encher a igreja, abrem mão da fé. Profanam o reino dos céus. Profanam o altar de Deus. Prometendo coisas que o reino de Deus não prometeu. Fazendo aliança com pessoas que são abomináveis aos olhos de Deus. Porque querem multidões, querem massa, querem poder, querem mídia. E aí você não fomos chamados para ter isso. Eu e você fomos chamados para sermos considerados homens e mulheres de Deus. Aleluia. Para isso que fomos chamados. Para viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Se Deus quiser exaltar o nome dele na minha e na sua vida, te levando a ter riqueza, te fazendo ser empresário, te fazendo ter carros, casas, que o nome dele seja glorificado na tua vida. Mas se ele quiser glorificar o nome dele na tua vida, te reduzindo a nada, o nome dele seja glorificado na tua vida. Eu acho muito bonito essas orações. Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, me dando isso, 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 isso. É mole. Agora dizer: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, ainda que eu tenha que passar pelo vale. Glorifica o teu nome na minha vida, eu sendo lançado na fornalha ardente, como Ananias, Azarias e Misael. Aí que é difícil. Como Micaías, quando foi chamado pelo rei Acabe, porque o rei Acabe queria ir para a guerra, e mais de 400 profetas disseram: ó rei, vai, porque o Senhor é contigo. E chamaram Micaías e o profeta disse: profetiza coisas boas, porque todos estão profetizando bem. E Micaías diz: direi apenas o que o Senhor disser. Aleluia. E ele teve a revelação do Espírito de Deus e revelou. E por causa disso, um profeta com raiva deu um soco na cara dele. E o rei indignado disse: lance-o na prisão a pão e água. Aí é difícil ser fiel a Deus. Porque ser fiel na hora da exaltação é mole. Até os ímpios são. Agora precisamos de crentes como Ananias, Azarias e Misael. Que quando o rei disse: vocês não se prostrarão à minha estátua, eu vou os lançar na fornalha ardente. Ó rei, tão certo como vive o Senhor, não nos prostraremos. E Nabucodonosor disse: ah é? Então eu quero ver quem é o Deus que vos livrará da minha mão. E eles disseram: ó rei, quanto a isso, nós não temos que discutir. Porque se o nosso Deus quiser nos livrar, ele é poderoso para nos livrar. Mas se ele não nos livrar, ainda assim nós não nos prostraremos. Aleluia. Crentes assim que precisamos para mudar a história dessa nação. Crentes que não se prostram. E se Deus quiser os livrar, aleluia. Como Deus livrou a Pedro da prisão. E se Deus não quiser livrar, como não livrou João Batista, a honra, a glória a Ele. Porque quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, aleluia. Quer com dinheiro, quer sem dinheiro, somos do Senhor. Quer empresários, quer faxineiro, somos do Senhor. Quer com carro do ano, ou quer andando a pé quilômetros, como muitos homens de Deus andam, por não ter o dinheiro